A briga mais próxima é entre os dois. O Cruzeiro tá de olho ali. O empate contra o Sport tirou um pouquinho a possibilidade de dar mais colado. Mas Flamengo e Palmeiras hoje estão empatados em pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem evolução nas últimas rodadas, para a gente ter uma ideia de como eles foram, se aproximando. Com o Flamengo, de certa forma, e a gente vai ver aí nas duas últimas rodadas, tendo um crescimento menor, porque empatou, porque teve dificuldades contra o Cruzeiro também na última rodada, e o Palmeiras crescendo vertiginosamente, O Palmeiras vencendo as 3 últimas partidas, são 4 vitórias nos últimos 5 jogos, por isso que o Palmeiras voa para os 55 pontos. O Flamengo vinha numa campanha impressionante no campeonato, mas os empates acabaram permitindo essa aproximação maior do Palmeiras, para a gente ter aí nessas últimas 5 rodadas o Palmeiras chegando e ultrapassando o Flamengo agora também no critério de vitórias, porque já chegou a ultrapassar no aproveitamento por conta dos jogos a menos, mas agora em pontos e primeiro critério de desempate, número de vitórias, o Palmeiras é o líder do campeonato. E quando a gente olha ali para a tabela, é muito claro que o Flamengo teve uma queda de rendimento e que isso foi o que propiciou o Palmeiras conseguir encostar no Flamengo. Acho que o que deixa que está deixando o torcedor do Flamengo ressabiado é que essa queda de rendimento acontece no momento crucial da temporada, que é no momento onde o Flamengo vai decidir Campeonato Brasileiro e que daqui a 2 semanas vai decidir vaga na semifinal da Copa Libertadores. Agora, desde o jogo contra o Vasco, acho que ali dá pra gente pensar, que o jogo contra o Vasco, acho que é onde começa uma queda de rendimento contra o Vasco. Até ali, o Flamengo vinha mantendo uma regularidade muito grande, mesmo com necessidade de gerar o elenco, o Flamengo vinha conseguindo manter atuações no padrão do que a gente está acostumado a exigir do Flamengo. O jogo contra o Vasco, onde você enfrenta uma equipe tecnicamente inferior à sua, embora seja um rival, seja um clássico onde as coisas tendem a se equilibrar, igualar um pouco mais, mas em vários momentos do jogo, o Vasco foi superior ao Flamengo. E isso assustou um pouco o torcedor, porque não era o que se imaginava e não era o que a gente vinha acompanhando nos confrontos recentes do histórico. As próximas 3 rodadas, Campeonato Brasileiro retorna no meio da semana que vem, depois da data FIFA. E aí na quarta-feira a gente tem um clássico para o Flamengo, Botafogo e Flamengo, no Newton Santos, enquanto o Palmeiras recebe em casa, no Allianz, o Bragantino. Essa é a 29ª rodada. 28ª, perdão. Na 29ª, eles se enfrentam. É o confronto direto entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras, porque esse jogo é no Maracanã. E aí na 30ª rodada, na rodada seguinte, o Palmeiras tem mais um confronto direto, digamos, contra o Cruzeiro, e o Flamengo enfrenta o Fortaleza fora de casa. Essa é a sequência dos 3 jogos, considerando que antes da 30ª rodada, logo após a 29ª, entre a 29ª e a 30ª rodada, teremos o primeiro jogo da próxima fase da semifinal da Libertadores. Eu acho que assim, o que desequilibra nesse recorte que a gente está vendo no telão, para mim é mais o Palmeiras do que o Flamengo. Assim, as oscilações, elas são naturais ao longo de uma temporada. Você pega ali uma sequência de 3 ou 4 jogos de uma equipe, você vai ver o time cair de produção. O próprio Flamengo já tinha passado por isso anteriormente, nesse ano, e depois retomou. Acho que a tendência é o Flamengo retomar. A questão é que o Palmeiras está num tempo muito grande, jogando muito bem. Essa oscilação vai vir ao Palmeiras? É provável que venha. É difícil você ver um time jogar bem 4 meses direto. Mas tem sido realmente impressionante. Para mim é o ponto de desequilíbrio. Até porque, se a gente pega a pontuação do Flamengo, que é... Se a gente falar aqui que é o time que oscilou realmente nas últimas rodadas, a pontuação é a pontuação de campeão brasileiro, a essa altura do campeonato. Sim. Assim como a do Palmeiras, até porque eles estão empatados em pontos. É, inclusive, a melhor campanha da história do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de aproveitamento de mais de 70%. É muito alto. E mais, a régua está altíssima. Os dois botaram a régua lá no alto. E mais do que só a pontuação, eu acho que o momento que favorece animicamente o Palmeiras é quando você fala em desempenho, porque a gente está falando de uma queda de rendimento do Flamengo. O Coutinho falou da pontuação. Conquistou 5 dos últimos 12. Ou seja, um aproveitamento inferior a 50%, que não é compatível com o que a gente vê de aproveitamento do Flamengo até aqui no campeonato. O Palmeiras somou 9 no mesmo período. Só que no mesmo período a gente vê um Flamengo tendo uma queda de rendimento e um Palmeiras tendo um desempenho alcançado que, assim, a gente vai discutir se não é, em termos de desempenho, se não era o melhor desempenho do Palmeiras na era Abel. Pra mim é. De encaixe. É uma boa discussão. Eu também concordo. Mas assim, então assim, isso animicamente deixa o torcedor do Palmeiras e, obviamente, os jogadores também muito inflados no sentido de, a gente vai estar próximo do nosso objetivo. É claro que assim, os recortes são... É isso aí, pessoal. Perdemos a liderança, mas nada está perdido. Ainda tem muitos jogos pela frente. Confronto direto no Maracanã. E é claro, como falou o jornalista aqui, o Palmeiras ainda deve oscilar.
Esperamos que a nossa fase de oscilação se encerre por aqui. Precisamos vencer o Clássico, vencer o Palmeiras, seguir conquistando nossos resultados e esperar que mesmo com a ajuda da arbitragem o Palmeiras ainda vai oscilar, e acredito sim que vamos ultrapassar o Palmeiras e conquistar esse campeonato. Deixa o like, se inscreva no canal.